Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí da parte CNC, o quarto vídeo, dessa série que a gente está fazendo. Lembrando que tem enquete liberada lá no canal, na aba de comunidade para os vídeos de sexta-feira. Então já tem 5 temas lá e vai ficar aberto hoje, até as 22 horas. Então o tema que ganhar vai ter 5 vídeos aí na próxima sexta-feira, tá bom? Então vamos lá, voltando. Quarto vídeo. A gente já começou no último a falar sobre a programação, a gente falou aqui sobre esse contexto inicial e agora vamos lá para o deslocamento. Então, aqui na sequência, seleção de ferramenta, T0101 é a ferramenta que já está posicionada, que é essa aqui. Lembrando que a gente está utilizando duas ferramentas, que é essa ferramenta para desbaste e a ferramenta aqui para canal. Lembrando que é importante conhecer ali a geometria ali da ferramenta certinho. Beleza, a peça, o diâmetro da peça ela está com 50 milímetros, então vamos voltar lá para execução. Então eu vou apertar o play aqui, que é o da simulação, e vou pausando e explicando ali movimento por movimento, tá bom? Pronto, beleza. Então observa aqui o seguinte, esses 4 movimentos aqui, essas 4 linhas de comando, é o cabeçalho base do comando, a rotação principal, a velocidade de corte constante, a velocidade, 200 metros por minuto, a rotação, sentido de giro e a ferramenta. Beleza. Aqui, agora, é deslocamento. Observa esse primeiro código aqui, G0. Vou até colocar aqui ao lado. Vou mudar aqui, o que está verde. G0, G1, G2 e G3. São os principais códigos aí para deslocamento. Aqui a gente está falando de movimento rápido, ou seja, toda vez que tiver um comando G0, a ferramenta ela vai deslocar o mais rápido possível. Então, G0 não deve ser utilizado, sob hipótese nenhuma, em contato ali com a peça. No máximo, se ela tiver for um deslocamento de saída. Ou seja, a ferramenta terminou ali um corte, ela vai afastar, ela pode afastar rápido, não tem problema. Mas assim, corte não dá, porque é uma velocidade rápida, um deslocamento rápido, então aí você pode ter um problema muito grande de danos ali para o equipamento se você se confundir aí no uso dessa coordenada. Beleza, o G1 é deslocamento linear, então qualquer deslocamento linear, reto, inclinado, enfim, qualquer deslocamento linear, G1. G2 G2 e G3 é referente a deslocamentos em raio. O G2 ele faz uma referência a deslocamento côncavo, e o G3 a deslocamento convexo. Nesse programa tem, se vocês repararam na peça, tem 2 raios, então a gente vai estar utilizando esses 4 códigos, tá bom? Então vamos focar aqui agora no G0, que é o que está aqui indicado. O que acontece? Eu estou informando lá G0, ou seja, eu quero que o movimento da ferramenta seja rápido, e eu quero que ela desloque para esse ponto aqui, ó, X52, Z0, não G, Z0, e o M8 que é referente ali ao fluido de corte. Beleza. Então, X52 e Z0 é o seguinte, vamos observar aqui. O diâmetro da peça é 50 milímetros. 50 milímetros. Então, eu estou deslocando 2 milímetros afastados ali do diâmetro. Lembrando o seguinte, eu vou até mudar aqui a tela, lembrando que quando a gente trabalha contorno, a gente trabalha com a relação de simetria. Então aqui é supondo vendo a peça de frente. Então se eu estou indicando ali que o deslocamento vai para o X52, observa o seguinte, o diâmetro da peça é 50, beleza. Tá aqui, 50 milímetros. Se eu estou indo para X52, o que acontece? Observa que eu estou aumentando 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro. Se eu aumento 1 milímetro para o lado e para o outro, quer dizer que eu tenho 1 milímetro aqui mais 1 aqui, ou seja, 2 milímetros somados com 50 vai dar quanto? 52. 52 milímetros. Então, quando eu digo que eu estou indo para X52, eu estou indo exatamente aqui para essa coordenada.
Então, afastado real da peça, eu só estou afastado 1 milímetro, né, que é essa distância aqui. Né, que é essa distância aqui. Se eu estou olhando o diâmetro, estou fazendo ali uma subtração de diâmetro, é 50 em relação a 52, a diferença é 2 milímetros. Mas real da peça é 1 milímetro, porque torneamento ele trabalha com simetria. Então, só para ficar bem claro isso, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente está parando no x52, ou seja, não está tocando na peça. E o Z0 é aonde? O Z0 é a origem zero aqui da face. Né? Então, significa que ela vai parar mais ou menos aqui. Ela vai parar mais ou menos aqui nesse ponto, né? Com essa distância aí do diâmetro da peça e na origem da face dela. Beleza, então ele vai realizar esse deslocamento até aqui, mas não vai ter usinagem. Quando ele chegar nesse ponto, aí ele vai ler a outra linha. G1, x-1, F0.8. Primeiro, esse F0.8 é referente ao avanço, né, da ferramenta em relação à peça. Né? Essa unidade é milímetros por rotação. Então ele está deslocando aí 8 décimos, né, de milímetro por rotação. Né? A gente já fez até algumas análises referentes a isso, não só para a parte CNC, mas para a parte de fabricação convencional também. Então isso aqui é um parâmetro de corte. Né? Um parâmetro de corte aqui, beleza. Por quê? Eu estou trabalhando aqui com G1. Se eu estou trabalhando com G1, estou trabalhando com deslocamento linear com velocidade programada, velocidade de avanço programada. Então, eu preciso informar para ele. Né? Se eu não informar para ele, ele vai estar, normalmente, ou ele vai estar utilizando a última velocidade ou alguma velocidade padrão ali da máquina. Né? Então, nesse caso, eu estou informando para ele que é essa velocidade. E estou deslocando até quanto? Até x menos 1. Significa que ele vai estar nesse ponto e vai descer até x menos 1. Né? A origem é x0, ou seja, o centro da peça é x0. Mas por que eu estou indo menos 1? Né? Para quem aí já está mais ambientado aí com prática de usinagem, né? Tanto CNC como convencional, né? Principalmente por causa do raio da ferramenta, né? Se você faz o faceamento até o centro, né? Ele ainda fica normalmente uma saliência no centro. Né? O pessoal normalmente chama de pimp. Né? Então ele fica com aquela saliência. Então eu estou indo até menos 1 para garantir que limpe completamente a face. Né? Feito isso, o que é que vai acontecer? Eu vou voltar com a ferramenta para o diâmetro x48. Né? Então basicamente o que é que vai acontecer? Ela fez o deslocamento em G0 para aqui, ela vai fazer o faceamento, essa linha aqui é a linha de faceamento. Feito o faceamento, ela vai voltar tangenciado na peça. Por que ela vai voltar tangenciado na peça? Observa que a gente foi para x menos 1 e está retornando agora para x48. A gente não fez nenhum movimento no z. Né? Ou seja, a gente está com a última coordenada do z, que é o quê? Z0, ou seja, a origem da face. Né? Então, quando ele chegar em x48, ele vai realizar um deslocamento para z menos 74. Né? Aí observa o seguinte, x48. Se eu estou indicando para a ferramenta parar na origem x48, o x faz referência ao diâmetro. Qual o diâmetro dessa peça? 50 milímetros. Então, 50 menos 48, a gente já vai estar tirando 2 milímetros. Então, teoricamente, né, porque 2 milímetros, 50 é o diâmetro da peça, 48 vai ser o diâmetro referente à usinagem. Então, estou tirando ali 2 milímetros nesse primeiro corte. Né? Lembrando que o x48 ainda não é o corte, é a posição que ele vai ter referente ao diâmetro. Né? Então, vamos só recapitular aqui. Foi para o movimento G0, faceou, ele vai voltar, né? Ele vai voltar aqui, só que agora ele já vai voltar sem ultrapassar o diâmetro total, que vai ser o x48, e na sequência vem o z menos 74. Então ele vai deslocar agora no comprimento realizando a usinagem. Aí você diz, poxa, por que z menos 74? Lembre-se que a origem do z, no que diz respeito ao deslocamento positivo, é ao contrário da face. Né? Então, se eu estou realizando ali a usinagem, eu vou estar sempre realizando ali movimentos para o menos. Beleza? Então, vamos dar um play aqui e verificar como é que ele vai se comportar. Faceou, né? Aí ele volta lá para o 48, chegou no z menos 74, ele vai estar deslocando. Ele está deslocando quanto? Da origem do z até menos 74 milímetros. Vamos voltar lá na peça. Né? Observe o comprimento da peça. O comprimento da peça é 73. Né? 73. Então, eu estou indo 1 milímetro além do comprimento da peça. Né? Poderia ter mais, não tem problema.
né? Mas aí eu estou indo 1 milímetro referente ali ao comprimento. Então vamos voltar lá para o programa. Então, vamos aqui soltar o play. Quando ele termina aqui, né, que ele chegou no final lá no Z74, que ele pula para a próxima linha, observa que retorna aqui o G0. Por que eu estou utilizando o G0? Ele fez o primeiro passo de usinagem. Eu não quero que a ferramenta volte raspando na peça, né, nem para danificar a ferramenta, nem para riscar a peça. Então eu coloco o G0 afastando da peça. E como é que eu estou afastando? Eu estou afastando aqui, ó, no X52. O último diâmetro que ele usinou não foi 48? Então 48 é esse diâmetro aqui, que já está usinado. Né? Ou melhor, né, o diâmetro agora real. O X52 não tem nada, né, no X52. Já foi usinado, é invasivo, então não tem problema nenhum. Então o que acontece aqui? A gente está voltando para o X52 diâmetro e para o Z0. Ou seja, quando ele terminar isso aqui, ele vai para onde? Na face da peça. O Z0 está dando informação aqui da face. E o X52 é o diâmetro onde ele vai parar. Ó, ele parou e agora ele voltou aqui para um ponto. Ó. G1, ou seja, deslocamento linear, né, com avanço programado. Exemplo, tá, eu coloquei aqui o F0.8, mas eu não preciso colocar. Por quê? É o último avanço que eu utilizei. A não ser que eu quisesse alterar, mas não tem problema nenhum. Aí agora ele vai parar onde? No X45. Opa, vê que ele estava com X41. Ele estava 50 milímetros era o diâmetro inicial. Ele foi para 48, ou seja, tirou 2 milímetros. E agora ele está descendo 3 milímetros, né? De 48 para 45 são 3 milímetros de diferença. Então esse corte agora ele vai ter 3 milímetros de profundidade. Lembrando que profundidade de corte é um parâmetro de corte, né? Então é importante ficar atento ali com a capacidade da ferramenta para não forçar ela. Então esse corte que ela vai fazer agora é de 3 milímetros, né? Então o X45 ele vai posicionar nesse diâmetro e ele vai usinar aqui até o menos 74. Vai parar ali no mesmo comprimento, né? No mesmo comprimento ali de deslocamento. Fez isso, observa que aqui a gente afastou G0, X52, Z0, ou seja, fez o mesmo deslocamento do anterior, né? Esse aqui, na prática, né, a gente está fazendo esse movimento, mas, exemplo, é porque o diâmetro que ele vai ficar, né, vou até voltar aqui, ó, né, X45, que foi o diâmetro que ele usinou agora, né, é o diâmetro final da peça, é o diâmetro final da peça, é o diâmetro maior final. Agora, exemplo, vamos supor que o diâmetro final, esse diâmetro maior, né, ele não fosse 45, fosse 40, né, ou seja, fosse executar aí mais passes para chegar a esse diâmetro maior. Aí eu não preciso afastar, né, dessa forma aqui, G0, X52, Z0. Né? Eu não preciso afastar para o 52, eu posso afastar mais próximo. Né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai para revisar um programa, né, de CNC, a primeira preocupação é sem colisão e atendendo a geometria da peça. Feito isso, você pode estar revisando para estar evitando, né, movimentos desnecessários. Né? Então, exemplo, esse deslocamento que a gente vai estar fazendo, a gente poderia fazer um deslocamento mais curto. Não precisaria ir para o 52, poderia, exemplo, ir para o 50, para o 49, ou até menos, né? Porque foi 45, né? Poderia ir até para o 46 aqui, que era tranquilo. Né? Então, exemplo, isso aqui seria uma linha para revisão. Né? Exemplo, se fosse corrigir agora, eu colocaria aqui X46, Z0. Né? O programa está inserido aqui, mas eu posso editar ele tranquilo. Só não vou editar ele agora porque ele está ali no modo já de execução, tá bom? Então ele vai voltar para essa origem e vai deslocar aqui para o G0X42. Ó, aqui tem outro detalhe aqui que é passível de troca, né, de alteração. Por quê? Quando ele vir para essa coordenada aqui, G0X52 Z0, depois na sequência eu estou movimentando para o G0, ou seja, movimento rápido, para o X42. Né? Ou seja, o correto aqui seria utilizar o G1. Na prática, isso aí não iria causar nenhum problema, nenhum dano, né, ali para o ciclo, mas a ferramenta ali iria tocar, né, rapidamente ali na face até chegar ao X42, porque o último diâmetro que a gente usinou foi 45, então teria uma diferença aí de 3 milímetros, né, da ferramenta ali tocando rapidamente na face. Obviamente é uma face que já foi usinada, né, a gente fez ali o faceamento, beleza, então por isso que eu estou dizendo que não daria grandes problemas, mas aqui,
né, seria interessante trocar esse G0 por G1, né, para evitar ali problema, né? Ou melhor, né, a gente poderia até fazer o movimento rápido para um diâmetro mais próximo e depois utilizar o G1. Mas enfim, aqui não vai causar nenhum problema, tá bom? Vamos soltar o play. Deslocou, né? Deu até para perceber, né, quando ele posicionou que foi rápido, né? Foi justamente esse G0 x42. Beleza, ele chegou lá no G0 x42, aqui ele já deslocou para o Z-33, ou seja, ele já está usinando aqui. E porque ele foi para o G1Z-33, né? Referente aqui a esse... A gente já fez esse diâmetro aqui, ele já está pronto, né? E agora ele está usinando isso aqui, né? Então, esse comprimento aqui, se você for verificar aqui, ele é 33, né? Então, por isso que ele está indo ali para o 33, né? Então, lembrando que a gente está utilizando a coordenada absoluta, né? Beleza, então vamos lá, voltar lá para o programa. Aí ele afastou, posicionou mais uma vez um outro diâmetro. E aí aqui é só sequência de aproximação para o diâmetro, aquele diâmetro menor. Esse diâmetro menor aqui, ele tem 25, né? Está aqui com 25. Então ele vai usinar até chegar aí ao x25, né? Então ele vai estar repetindo esses movimentos, né? Vamos ampliar aqui. Então, exemplo, chegou aqui no G0 x39, né? Aí deslocou até o menos 33, ou seja, fez um passe ali de usinagem. Quando terminou o passe de usinagem, voltou ali de forma rápida, G0 x40, Z0. Posicionou no x36, né? Ou seja, um novo diâmetro para ser usinado. O último que ele tinha usinado foi o 39, né? Então ele agora foi para 36 milímetros, e aí ele vai continuar esse ciclo até chegar ali no 25. Vai ser essa repetição de passe. Então, veja que todas as linhas aqui, né, foram editadas. Se a gente fizer uma referência com o que eu tinha falado aí, foi no primeiro ou segundo vídeo, num ciclo de desbaste, ele iria criar automaticamente essa movimentação, né? Mas aí a gente está trabalhando linha por linha, tá bom? Vou dar o play aqui. Então ele vai estar realizando esse movimento, né, até chegar ali ao 25. Né, vai estar repetindo aí esses passes, né? Tá aqui o 25, né, o último movimento. Pronto, beleza. Aqui, vou voltar aqui. Quando ele chegou nessa posição G0x25 e deslocou para o menos 33, foi o último movimento aqui desse diâmetro, né? Agora ele já vai para uma outra operação, né? Que operação é essa? Observa que essa peça ela tem um diâmetro aqui menor. Tem um diâmetro menor aqui na extremidade dela. É o diâmetro de 17. Então agora ele vai fazer o mesmo procedimento, só que agora para usinar essa parte aqui. Você vai ver que o comprimento ele já não vai deslocar mais 33, ele vai deslocar Z-8, né? Que é esse comprimento aí. Então ele vai usinar ali de 25 agora até o 17, né, que é o diâmetro aqui maior. Então, quando ele terminar esse ciclo aqui, aí a gente para esse vídeo e no outro a gente volta aí para finalizar a programação, tá bom? Então, vou dar o play aqui. Tá ali deslocando, né? E aqui, ó, só para confirmar, o diâmetro final é 17, ele posicionou aqui no G0x17 e está deslocando aqui até o Z-8. Quando ele terminar essa linha, que é o que está fazendo agora, ele encerra esse diâmetro menor, né? E aí ele já vai seguir para o seguinte, ele vem aqui, ó, G0x18, ou seja, ele afasta rápido do diâmetro da peça e vai posicionar aqui, ó, no G1x13, Z0, né? Por que ele foi para o x13? Né? Que é o que eu vou explicar agora para a gente estar finalizando esse vídeo. Aqui na extremidade da peça tem um chanfro, né? Então, só recapitulando, ele fez esse diâmetro maior, fez esse diâmetro menor. Então, essa parte aqui está pronta. O que é que ele vai fazer agora? O chanfro, né? Então, o que acontece? Qual é o posicionamento que a ferramenta tem que ter aqui de entrada de origem para deslocar, né, em diagonal e fazer esse chanfro, que é o que ele vai fazer agora. O chanfro ele é 2 por 45, aí é aquela situação que eu disse, é assimétrico, então ele tem 2 milímetros de comprimento aqui de um lado, 2 do outro.
2 mais 2 dá 4. 4 menos 17, que é o diâmetro maior, é 13, né? Ou melhor, né? 17 menos 4 dá 13. Então, por isso que ele vai parar nesse ponto aqui, x13. Aqui é x13 é 0. Né? Então, quando ele parar nesse ponto, ele vai posicionar a ferramenta para iniciar o chanfro. E aí, qual o próximo deslocamento? Que vai ser esse aqui, né? Daqui desse ponto até esse fazendo o chanfro. Que deslocamento é esse? Esse deslocamento, se a gente for observar, a gente tem que se preocupar com a posição final. O movimento a ferramenta vai fazer só. Né? Que posição final é essa aqui? Se a gente for observar, o chanfro ele tem 2 milímetros de comprimento, ou seja, Z-2, e ele vai sair do diâmetro x13, né, que foi esse que a gente viu, até o diâmetro 17. Então, esse deslocamento aqui é x17, Z-2. Vamos voltar lá no programa. Ó, ele está aqui, ó. x17, Z-2. Observa o seguinte, a ferramenta aqui está executando o último corte, ela vai afastar rapidamente ali do diâmetro, vai posicionar no G1, x13, que é aquele ponto de origem que a gente estava falando, com a origem Z0 na face, e aí ele vai deslocar. x17, Z-2, ou seja, ele vai deslocar automaticamente já fazendo chanfro. Então, chanfro, né, não tem código especial para o chanfro. É um deslocamento linear. Né? Você vai ter um ponto qualquer e desse ponto vai para um outro. Né? Então é só ficar atento ali com a coordenada do ponto inicial e do ponto final. Né? Ou seja, o deslocamento ele vai ocorrer em G1. Beleza? Então vamos só ver esse chanfro sendo executado para a gente finalizar o vídeo de agora. Ó. Opa, ele já fez o raio aqui, mas não tem problema não. Então observa que o chanfro ele já fez. Aqui o chanfro. Né? Ou seja, ele fez o chanfro quando executou aqui esse deslocamento. Né? Quando ele faz esse deslocamento, aí aqui, porque aqui já está tudo desbastado, né? Já está tudo usinado. Aí aqui eu já sigo com outras linhas de execução que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!